Eu queria pegar um gancho da Clarissa, que achei que muito bem colocado, quer dizer, não pode se ver TI, sistema de informação, só como redução de custos. E aí eu queria, porque o Robson mencionou rapidamente a questão do software livre também, e o sindicato tem uma posição neutra, porque nós temos empresas que trabalham com software proprietário, empresas que trabalham com software livre, e a gente entende que tem que prevalecer o melhor, a solução que for mais adequada para o problema que você tem que resolver. Mas essa é uma visão que a gente percebe, que o pessoal começa a colocar como obrigatório o software livre, entendendo que aquilo vai ser uma redução de custos, quando na verdade não existe almoço grátis. Quer dizer, o software livre também tem que ser instalado, também tem que ser mantido, isso acaba que tem custos envolvidos. Então esse é outro ponto importante de deixar registrado aqui, que o ideal é buscar a melhor solução, seja ela software livre, seja ela software proprietário, sem necessariamente privilegiar um lado ou outro. Né? Eu queria te dar um exemplo dessa questão de redução de custo. Para o cidadão, a TI é aumento de custo. Para mim, desde que eu entrei na tecnologia de informação, todos os meus custos aumentaram. Porque eu quero estar up to date a respeito de toda a tecnologia. Antes eu não precisava, meus custos aumentaram significativamente. Mas me propiciam, né, que eu esteja sempre online, não tanto quanto a Clarissa, né, com todas as informações possíveis para a gente estar decidindo a cada momento. Claro. Né? Então, a vida não é só questão de custo, é que qualidade propicia, né? Como você é mais eficiente e mais eficaz, né? Como você detém um maior volume de informações, como isso pode te ajudar a decidir. Né? Não é meramente uma matemática se você gasta mais ou menos, gasta menos. Às vezes você vai gastar mais, mas vai fazer um upgrade do ponto de vista da tua competitividade. Esse é um outro ponto interessante, que para a gente estar conectado hoje em dia, a gente paga um custo bem alto. Que o pessoal que já quer ir para o 4G, então, mais ainda. E o estado do Rio é um dos estados onde o ICMS sobre as operações de telecomunicações é mais alto. Isso é insumo para a gente hoje em dia. Então, isso é um outro ponto que seria importante. Quer dizer, o pessoal que está reduzindo conta de luz, que é ótimo também, porque o computador não funciona se não tiver uma tomada para ligar, mas comunicações seria um ponto crucial para a gente também como setor de incentivo. Quem sabe agora, né, que o governador está mudando tanto as suas posturas, ele também não reveja essa questão do ICMS, está voltando atrás em tanta coisa. Eu queria te dizer o seguinte, lá na Assembleia, eu sou presidente da Comissão de Tributação. E energia e telecomunicação são as maiores alíquotas que existem no Brasil. Somos campeões brasileiros nessas duas alíquotas. E mesmo com a redução, né, dos 5%, que agora é 4%, depois é 3%, até acabar esse ano, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, essas duas alíquotas vão continuar em 25%, né, porque estavam em 30%, somados 5% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. 25% de alíquota de ICMS por dentro vai aproximadamente a 27%. Se tu misturar aí com IPI, né, eu costumo dizer que telecomunicação e energia, se o produto custa X, o preço real dele você divide por 2. Né, para você ver o tamanho dessa carga tributária. Agora, o governo é extremamente resistente. Por quê? Porque são as pontas que lhe dão a maior arrecadação. Eles não conseguem, né? E a gente cobra isso, porque eu particularmente não conseguiria fazer, é traçar uma curva, né, que você possa calibrar a redução da alíquota com o aumento de consumo, para você ter o ponto de equilíbrio e não ser uma decisão empírica. Aí você, mas não tem série histórica para monitorar, mas acabamos de ter. Quando aconteceram, e até hoje acontece, as reduções de alíquota em automóveis, IPI, e na linha branca. Né? Se monitorar isso, você começa a ter essa curva equilibrada. Porque tanto para os empresários dizem assim, olha, se a alíquota for 18, vai haver um incremento na produção de X, que vai compensar a redução de 25 para 18. Mas, do ponto de vista
da margem de certeza, mesmo com um evento estatístico, ninguém consegue afirmar isso. Então, também falta, sabe, aprofundamento nesses estudos, quer seja do setor público, quer seja do setor empresarial. Na verdade, eu acho que falta um pouco de estratégia. Quando a gente não sabe que tipo de vocação a gente quer dar a uma cidade, porque existem as vocações que são naturais e existem as vocações naturais que podem ser potencializadas pelo setor público. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma característica, né, muito bonita e diferente, porque ela é um grande centro urbano que está no meio de um balneário. Então, nós não podemos destruir essa qualidade da nossa cidade. Não devemos investir em indústrias que sejam poluentes. Nós temos que buscar e potencializar as vocações naturais do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem a vocação para a cultura, tem a vocação para a indústria do entretenimento, tem a vocação para as comunicações, para a tecnologia da informação. Nós temos aqui um dos maiores centros de pesquisa do país, está no Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós devemos buscar potencializar essas vocações que são naturais da cidade do Rio, e principalmente na área de TI, é uma área que muito interessa ao jovem e que pode pagar bem aos jovens. E hoje, por exemplo, há uma desproporção entre o número de jovens desempregados no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em comparação com o restante do Brasil. Então, essa pode ser uma saída. Agora, também é preciso direcionar os jovens, que às vezes não sabem exatamente que caminho seguir. É muito comum o jovem entrar numa faculdade. Eu mesma, quando comecei a fazer faculdade, eu fiz vestibular para uma coisa, iniciei a faculdade, no meio mudei. Então, é muito comum o jovem buscar essas vocações. É preciso apontar para os jovens quais os caminhos também facilitadores da empregabilidade. Porque hoje existe uma falta de capital humano muito grande. A tendência é que até 2015, no Brasil, a demanda por vagas seja 35% maior do que as pessoas, né, para trabalharem nessas áreas. Então, é importante direcionar os jovens, e principalmente nas áreas privadas, nas universidades privadas, porque houve um boom, né, de universidades privadas na última década, e precisamos dar uma direcionada nesses cursos. Hoje, por exemplo, 90% dos artigos acadêmicos na área de TI são produzidos dentro das universidades públicas. 75% dos pesquisadores da área de TI estão nas universidades públicas. Então, é preciso também incentivar mais, é preciso cobrar mais das universidades privadas e ajudar os jovens, direcionar os jovens, porque no final das contas o jovem faz uma faculdade como mais um mecanismo de conseguir um emprego qualificado. E às vezes ele está indo para um curso que ele vai passar ali 4 anos estudando, vai tentar um concurso, ele está às vezes estudando em áreas saturadas e existem outros mercados em expansão, e os jovens precisam ser direcionados para isso. Sem dúvida, eu acho que... Eu queria só pegar uma carona aqui, porque a coisa toca num ponto que eu tenho quase que uma angústia de ver que o Rio de Janeiro, você tem, vamos lá, a UF, você tem a UFRJ com uma série de parques acadêmicos no Fundão, né? A COP, a COPIAD, o NCE, você tem a própria UERJ, você tem universidades privadas, como a PUC, por exemplo. Nós temos aqui um parque, tem uma universidade rural, de certa forma também tem pesquisa. Você tem um parque de pesquisadores aqui no Rio de Janeiro imenso. E tem a Universidade Norte Fluminense. Sim, exatamente. Tecnológica. Você tem um parque de pesquisadores aqui, a ponto, né, que quem projetou há anos atrás o sistema de transporte de Curitiba, né, que foi durante muito tempo referência, e está mudando o BRT para trilho lá, quer dizer, a gente está começando a atrasar. Quem projetou aquele amaranhado dificílimo foi aqui o Rio de Janeiro, foi a COP. Então, assim, a gente fica angustiado porque a gente tem essa oportunidade. Você tem Copa do Mundo, tem Olimpíada, e você está faltando, sabe o quê? A sensibilidade do Poder Executivo de observar isso como uma grande oportunidade para gerar trabalho, emprego e renda para a área de TI no Rio de Janeiro. Conciliar pesquisas. Há pouco tempo nós tivemos, a deputada Clarissa abraçou uma briga e nos levou com relação à questão lá da UFRJ, da COP, que é algo que interessa para o Rio de Janeiro.
mas para o Rio de Janeiro ter aquele centro de pesquisa por problemas fiscais com relação ao governo federal. Mas, assim, eu acho que a gente precisa, aqui no Rio de Janeiro, aproveitar essas oportunidades. Parece que, assim, o trilho está pronto, sem nenhuma provocação, né? Mas o trilho está pronto, a estrutura está ali, falta alguém entrar e pilotar, botar para andar, para gerar oportunidade nessa área tão essencial para o desenvolvimento de um país, que é a área de tecnologia da informação. A gente pode, sem sombra de dúvidas, em 20, 30 anos, em função de uma construção de uma política especial aqui no Rio de Janeiro, se tornar centro de referência para competir com as grandes cidades do mundo nesse setor, e infelizmente a gente não consegue avançar em coisas básicas, inclusive. Eu vou voltar aqui ao tema inicial, porque na região metropolitana, para mim não existe município solto, é tudo região metropolitana, não existe cidade do Rio de Janeiro fora da região metropolitana. Nós temos cada um puxando o barco para um lado em todos os setores. A prefeitura não é o prefeito, o governador, a prefeitura. As suas diversas secretarias não conversam com as secretarias do Estado e muito menos com as secretarias, pelo menos, dos municípios lindeiros. Então é uma perda de esforço brutal. Porque, veja, faz um fórum de secretários de fazenda, né, devidamente autorizado por prefeitos. A região metropolitana toda passa a ter alíquota de ICS de 2%, compromisso de todos. Ninguém está fazendo competição predatória com ninguém. A região metropolitana como um todo. Uhum. A política de saúde, sob o ponto de vista da tecnologia de informação, como aqui colocou a Clarissa, todos perseguindo o mesmo objetivo. No transporte, idem. O secretário de transporte do Estado não conversa com o secretário de transporte do município da capital, que fará com os outros secretários dos outros municípios. Então, não há como você ter essa mancha urbana imensa, com praticamente 80% da população do Estado, e cada política é feita de forma diferenciada em cada um dos municípios. Não pode dar certo. E a tecnologia de informação permitiria exatamente que houvesse uma integração real e efetiva em todas as áreas, né? Na questão dos orçamentos públicos, né? Uhum. Alguém alguma vez verificou se compatibiliza o orçamento de investimento de São João de Meriti tem compatibilidade com o de Nova Iguaçu? O de Nova Iguaçu tem compatibilidade com o da cidade do Rio de Janeiro? Estou falando orçamento de investimento. Não existe isso. Então, você tem uma energia perdida imensa, né? E aí, de repente, as pessoas vão ficar chocadas, né, de terem perdido fortemente o bonde da história. Agora mesmo, o choque que a grande mídia aqui teve foi imenso, porque a mídia ninja furou a todos, né, que estavam todos acomodados, né? Foram para dentro das manifestações, usando tecnologia de informação com toda a dificuldade possível de informação e comunicação, e furaram tudo, né? Por quê? Por causa dessa acomodação. Se o setor empresarial se acomoda, e nesse caso aí foi a grande mídia, né, que fará, e estão todos eles se reformulando, que fará o setor público. Porque o discurso político é muito fácil. Todos estamos unidos, na foto. Precisa estar unido na prática, na ação política a favor da população. Agora, como qualquer outra tecnologia, quer dizer, é um instrumento, é uma ferramenta, claro, né? Ela só funciona se houver vontade de ser utilizada, né? Isso aí é o desafio da gente estar tentando convergir os interesses e acomodar as possibilidades para trabalhar em conjunto e de forma sinergética, não é isso? O deputado Luiz Paulo já tinha avisado que vai ter que se retirar, mas acho que a gente ainda tem mais uns 2 ou 3 temas que eu queria discutir, então queria agradecer, deputado, a sua presença, obrigado aí, e
Até uma próxima oportunidade. Mas, enfim, com essa do deputado Luiz Paulo, ele tratou bastante desse tema da questão dos transportes, do uso da tecnologia da informação, mas eu queria também trazer para um outro tema que já foi passado aqui muito, acho que não com a devida profundidade, que é a questão da educação também. A Clarissa estava colocando as universidades públicas e privadas no ensino superior. A gente realmente, eu não sei se isso perdura, mas a coisa de uns 3 ou 4 anos, o Rio de Janeiro tinha os 2 melhores de pós-graduação, de mestrado e doutorado do país. A UFRJ e a PUC do Rio, uma pública e uma privada, eram os grandes centros formadores de mestres e doutores no setor de TI. E em volta você tinha todas essas outras aí, a UF, a UERJ, enfim, também muito bem ranqueadas. Mas a gente também tem um problema que o sistema de educação vai afunilando, né? Você não pode esperar que toda a população vá fazer mestrado e doutorado, você não teria nem como botar essa turma toda no mercado de trabalho. Por outro lado, hoje em dia está muito, a gente vê nos Estados Unidos novas empresas sendo surgidas de pessoas que nem chegaram a completar a universidade, né? O Facebook é um exemplo, virou filme, mostra lá que o fundador chegou, já era um gêniozinho da informática quando entrou lá para cursar a universidade. E a gente sabe, conversando com os nossos colegas aqui do setor, que o pessoal teria todo o interesse de poder oferecer mais vagas para o ensino médio, para o ensino técnico. O MEC está com um programa grande, eles anunciaram aí um mega esforço, acho que quase 400 mil vagas para recuperar o ensino técnico, e a matrícula terminou essa semana, eu estava vendo as estatísticas, dizendo que os cursos ligados com TI foram o segundo mais procurado, tem 70 mil inscrições para cursos de TI. E a gente sabe também que é no nível estadual que se trabalha a rede do ensino médio. Então eu queria colocar a provocação para vocês, porque é óbvio que a gente quer graduados, pessoal vindo da universidade, com mestrado, com doutorado, para atuar. Mas a gente poderia ter também gente já ingressando no mercado de trabalho, e a gente vê esse movimento em pequena escala. Muitas vezes a pessoa consegue um emprego e com o salário financia a sua própria educação para você chegar no ensino superior. Então, não só cobrar das universidades, como a Clarissa estava colocando, mas pensar, e eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, a nossa educação é um problema hoje em dia, né? Ela não está no nível adequado. O setor de TI demanda gente que tenha mais facilidade em matemática, em raciocínio lógico. A gente sabe que um monte de gente foge disso porque de repente não tem a infraestrutura adequada. Mas será que seria só pensar a melhorar a qualidade de português e matemática, ou fazer como a gente já vê em outros países, em que o pessoal começa a ensinar informática, não para transformar o sujeito, obviamente, num profissional de TI, mas está aí, hoje em dia um celular é um pequeno computador que você tem. Então, será que seria o caso da gente já pensar aqui para o ensino médio do Rio de Janeiro, programas que pudessem realmente trazer informática, muito mais do que só um laboratório que ela vai uma vez por semana, quando tem um laboratório para navegar na internet? Esse é o problema. Eu acho que você tocou num ponto extremamente importante. Nos últimos 12 anos, né, houve uma expansão grande no ensino técnico no Rio de Janeiro. A rede FATEC passou de 40 mil alunos para 440 mil alunos em 6 anos e vem se expandindo, né? Isso é importante, mas por outro lado, quando você pega para ver a grade dos cursos da FATEC, você tem alguns cursos de área técnica, mas a maior parte das atividades desenvolvidas dentro da FATEC não são cursos técnicos. Então você vai ver lá, aqui nós estamos oferecendo 35 cursos, aí você tem 7 cursos e 20 e tantas atividades. O que são essas atividades? Você vai olhar, por exemplo, a FATEC de Santa Cruz. Ele tem atividade de peteca, atividade de futebol, atividade de jiu-jitsu. Nada contra nenhum tipo de atividade esportiva, cultural, mas se é uma instituição para ensino técnico, a prioridade deveria ser o ensino técnico. Mas a prioridade hoje é o desenvolvimento de atividades. É como se fosse um polo de atividades
para que as comunidades carentes do entorno possam ir ali desenvolver essas atividades. E não o ensino técnico propriamente, que é o que vai efetivamente tirar a pessoa de uma situação de dificuldade, né? E fornecer e projetar essa pessoa para uma vida melhor e para um futuro mais digno. Então é preciso reformular, né, toda essa rede de ensino da FATEC. A FATEC é uma excelente rede de ensino nos cursos em que ela efetivamente se propõe a oferecer. Agora, a maior parte são atividades. Outra coisa, os computadores nas escolas estaduais. Eu sou membro da Comissão de Educação. Só no ano passado eu visitei em um ano mais de 55 escolas. Esse ano tenho visitado outras escolas. Então a gente chega dentro de uma escola que possui... Às vezes você tem escola que não tem laboratório de informática, mas em muitas escolas você tem um laboratório de informática, computadores bons, né, em 40 computadores, às vezes 50 computadores dentro da escola. Você vê um laboratório de informática todo novinho. Só que o atual governo tirou o operador de dentro desses laboratórios. Então o aluno, quando você tinha um operador dentro, o aluno podia chegar lá a qualquer momento. Se ele quer ir lá na hora do intervalo, se ele quer ir lá depois da aula, se ele quer fazer uma consulta, ele podia fazer. Hoje ele não pode fazer mais, porque a direção da escola não permite que um aluno utilize um computador sozinho dentro da sala de aula. Tem que ter um operador lá dentro. Né? E com a ausência da figura do operador, o laboratório é utilizado de que maneira? Eventualmente, um professor quer dar uma aula específica que acontece dentro do laboratório. Os laboratórios estão altamente subutilizados. Então, é preciso, sim, repensar a rede normal de educação, reformular a rede de ensino técnico do Estado, que hoje está desenvolvendo uma série de atividades que não tem nada de curso técnico, e também pensar em mecanismos de inserir, desde do ensino primário, né, o uso das novas tecnologias. Antigamente você tinha um analfabeto, hoje a gente tem o analfabeto digital. Então você vê muitas escolas, por exemplo, privadas, onde já está inserido no preço da matrícula um tablet. E a criança, desde cedo, ela tem um tablet. Eu conheço uma escola, por exemplo, privada, que o ensino é integral. De manhã tem aula de inglês, tem aula de música, e todas as atividades que são desenvolvidas pela manhã, todas elas, todo o conteúdo, todo o material está no tablet. Na parte da tarde ele tem um sistema normal de ensino, até porque ele tem que fazer caligrafia, ele tem que escrever, ele tem... Mas é preciso inserir na educação, né, um sistema mais avançado do que a gente tem hoje. Tem uma questão que eu queria colocar aqui, que é o seguinte: um governo que reduz a carga, ou tenta, não conseguiu, graças à Comissão de Educação, graças à atuação nossa, de parlamentares, membros da Comissão de Educação, que provocamos o Ministério Público e o Conselho Estadual de Educação, que impedimos isso. Mas o governo que tenta reduzir a carga horária do aluno com a desculpa de atividades extracurriculares, não levando em consideração a questão do contraturno, não é um governo que tem compromisso com a educação. Está na contramão da educação. E isso é uma questão real. Um governo que tem como política educacional encarar a educação como despesa, buscando a redução dos custos, fazendo com que professores sofram do ponto de vista, inclusive, de mobilidade. Né? Está aqui a questão do veto, que esperamos apreciar em breve, que o governador fez, que foi por uma total inabilidade do secretário de Educação de chegar numa reunião do Colégio de Líderes e dizer que só resolveria o problema de um professor está trabalhando em 6, 7 escolas do Estado, completamente distantes geograficamente, só resolveria em 2026. Ele falou isso. E, evidentemente, levou, os deputados têm um mínimo de compromisso e responsabilidade, a fazer uma emenda que obrigue o Estado a colocar um professor por escola, ou seja, o professor não dá aula em 2, 3 escolas do Estado. Claro que a gente sabe que poderia ser 2 ou 3, mas a irresponsabilidade desse governo é que coloca a situação da educação no Estado em xeque. E a gente tem uma preocupação, eu estou dizendo isso, porque há um problema também nacional com relação à educação. E o problema incide diretamente na questão salarial. É inadmissível um professor de ensino médio, onde você está inserindo efetivamente o aluno, já preparando para o mercado de trabalho, tem a questão das escolas técnicas, mas ganhando o salário que ganha aqui no estado do Rio de Janeiro. Seja até no Brasil, outros estados também. E o governo o governo do estado se exime da responsabilidade de buscar alternativas e soluções para esse debate, que é muito sério, dizendo que nosso estado é um dos maiores do país. E pronto, está tudo resolvido. E encara de uma maneira econômica.
qual a medida que eu vou fazer para que no final do ano eu economize quantos milhões na educação. Não é assim, é o contrário, o raciocínio está equivocado. Por que eu estou dizendo isso? Veja, quando você fala em tecnologia da informação, quando você fala na formação dos profissionais, quando você fala em escola técnica, você está esquecendo um elemento fundamental, além daquilo que o deputado Cresce colocou aqui, da infraestrutura, da tecnologia, mas do professor. Esse cara que está em sala de aula, ele não tem um tablet, porque ele não ganha para isso. É simples assim. Esse cara que está em sala de aula, ele tem dificuldade de acessar a internet, porque ele perde mais tempo andando de ônibus na escola do Estado, de uma escola para outra, do que o tempo que ele poderia estar se preparando. Você pode criar mecanismos, inclusive, por exemplo, de pegar a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e dar uma formação de pós-graduação para esse professor, para que ele possa, por exemplo, melhorar e se aperfeiçoar naquilo que ele está fazendo na sala de aula. E você não tem essa política, não tem essa preocupação. Nós estamos montando agora. Aí você vai ver, menos de 1% dos professores têm acesso a isso. Mas olha só, John, não é apenas distribuir um computador para um professor, distribuir um tablet para o aluno que vai resolver o problema. Porque se você entrega um tablet e você não diz o que você vai fazer com esse tablet, tudo bem, vai ser um mecanismo de consulta, mas é preciso que hajam aplicativos específicos para o tablet. Se o aluno vai estudar e ele vai ter um tablet, tem que ter aplicativo específico para ele estudar, para ele aprender, para ele ter acesso a esse conteúdo. Senão se torna só um instrumento de pesquisa onde o aluno vai acabar ficando mais tempo no Facebook do que efetivamente tendo produção educacional no aparelho. Um exemplo assim, que está muito em voga hoje, o pessoal chama do edutainment, né, que é a mistura de jogo com finalidade educativa. E são, por exemplo, exemplos de conteúdos que podiam estar no tablet ou no computador da escola. A gente tem no Brasil várias empresas que exploram isso, que fazem games, que estão na Apple Store, que estão nesses consoles. Mas aí é mais um exemplo. O pessoal se preocupa em comprar o tablet e dizer, distribuir 200 mil tablets aqui para a minha rede. E qual é o conteúdo? Exatamente. Nada. E o pessoal aqui que poderia, inclusive, estar desenvolvendo esses conteúdos num programa, olha, ano que vem a gente vai comprar mais conteúdos, a gente quer alguma coisa atualizada, queremos privilegiar. A gente podia estar com um movimento desse aí, de novo, girando mais a economia. As coisas são feitas, e aí, sendo muito franco aqui, nesse governo do Estado, de maneira atabalhoada. Distribui laptop sem dar um mínimo não digo nem treinamento, não, mas um mínimo de um planejamento do que vai ter naquele laptop, o que vai ser utilizado. É uma ferramenta importante, que pode, inclusive, prejudicar a educação se você não tiver esse planejamento. Pode ser ruim, pode ser um tiro pela culatra, sabe? Então, assim, não tem que... Me incomoda muito a visão de uma secretaria que tem como prioridade a questão econômica, ao invés de ter como prioridade o ponto de vista pedagógico, o futuro desses alunos, desses profissionais. Agora, uma pergunta interessante, Robson. Por que, se o jovem, desde o adolescente, ele é tão interessado, né, na comunicação pela internet, ele passa horas do dia no Facebook, o Brasil é um dos países no mundo com o maior número de acessos ao Facebook, por que esse interesse tão grande, né, para ter um smartphone, mas na hora de escolher um curso, seja ele técnico, ou seja na universidade, fogem das áreas de TI. Talvez pela dificuldade em algumas disciplinas, como matemática, né? Que aí a gente vê uma defasagem também que vem do ensino médio. Isso tudo, né, no final, vai implicar em custos, em perdas econômicas enormes para o país. Então, por exemplo, eu li um estudo recente que mostra que nós vamos perder cerca de 115 bilhões de reais até 2020. O Brasil vai perder 115 bilhões de reais por ausência de capital humano preparado para atuar nas áreas de TI. É aquela história, né? Não é que tenha 115 bilhões e que alguém vai roubar isso. Não. É que essa riqueza não vai ser gerada. Exatamente. Vai ser gerada. Ontem a gente aprovou, eu espero que seja grande solução, sei que o tempo está apertado, mas caberia até um debate sobre essa coisa, que é uma questão importante, a questão dos royalties, né, do petróleo, dos recursos, 35 para a educação. É um dinheiro novo. Tem que fazer um debate agora, eu acho que a gente na Assembleia pode puxar esse debate também. Tudo bem, é para a educação, mas como vão chegar esses recursos nos estados?
Vai ser através do que? Do Fundeb? Não vai ser. A gente tem a CPI, que infelizmente foi sepultada, que mostrava desvios nesse recurso. A gente queria exatamente a CPI, as pessoas se preocupam logo, lamentável a oportunidade que a gente perdeu em sepultar a CPI, porque não é só sepultar ou punir alguém politicamente, não é isso. A CPI, ela cria mecanismos para aperfeiçoar o sistema. Se há falhas da chegada desse recurso do governo federal nos estados e nos municípios, por culpa dos estados e municípios, vamos criar mecanismos legais para aperfeiçoar esse processo. Nada melhor do que uma CPI que aprofunde, que encontre erros para aperfeiçoá-los. Eu acho que essa oportunidade que a gente perde, porque vai vir um debate agora importantíssimo, como esses recursos vão chegar nos estados, vamos criar marcos legais na Câmara, leis complementares e também nos estados, e a gente precisa aperfeiçoar essas questões. Eu acho que isso dialoga muito com tudo que a gente colocou aqui até agora. Como eu já mencionei aqui, né? A TI hoje em dia está espalhada em todos os setores, quer dizer, você começa a discutir temas, vai puxando um, vai puxando o outro, a gente poderia aqui passar certamente o dia inteiro debatendo, mas como tudo tem que chegar a um fim, está chegando a hora da gente terminar o nosso fórum aqui, e eu pediria então para vocês, acho que começando com a Clarissa, fazer as considerações finais aí, que vocês gostariam de dizer para fechar aqui o nosso debate hoje. Olha, primeiro agradecer a você, agradecer também ao nosso presidente, Benito Paré, por essa oportunidade de estarmos aqui participando do Fórum TI Rio e recolocar algumas questões que nós debatemos aqui ao longo dessa manhã. Eu acho que nós precisamos de algumas questões fundamentais para avançar e para que o Brasil seja referência na área de tecnologia da informação. Primeiro é reduzir o chamado custo Brasil para a área de tecnologia da informação. Isso nós estamos falando do processo lento e burocrático do governo, nós estamos falando da carga tributária elevada, complexa, aí entra a questão do ICMS no Rio de Janeiro, entra a questão da redução do ISS para 2%, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro, isso para tentar equiparar a outras capitais que já adotam esse piso de 2%, mas também estamos falando da falta, né, de recursos humanos. Precisamos incentivar as universidades, principalmente as privadas, a avançar nessa área de tecnologia da informação, porque é baixíssimo hoje a quantidade de artigos acadêmicos, de pesquisa nas universidades privadas. Então, precisa haver, sim, talvez até uma interferência direta nessas instituições de ensino para que sejam melhores direcionadas. E também um incentivo maior do governo, até mesmo oferecendo desoneração, em alguns casos, para que as próprias empresas possam também qualificar melhor os seus profissionais. Aliás, é isso que muitas empresas têm feito. Na ausência dos seus profissionais, as próprias empresas trabalhando, atuando e investindo na qualificação dos seus profissionais. Então, talvez uma política de desoneração para as empresas que capacitarem melhor os seus funcionários também seja um caminho adequado. O que nós queremos é que o Brasil cresça, é que o Rio de Janeiro se desenvolva naquilo que são as suas vocações e as suas potencialidades, e com certeza a área de TI, a área de comunicações é uma vocação do Rio de Janeiro. Então é muito bom fazer parte desse debate. Lá na frente parlamentar, na Assembleia Legislativa, estamos sempre atuando em defesa da TI e queremos ver avanços em breve. Infelizmente, né, o setor de TI, tanto do Rio de Janeiro como do Brasil como um todo, né, ficou de fora da maior parte dos softwares, enfim, do desenvolvimento de TI da parte da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Foi uma perda muito grande isso para o setor de tecnologia da informação, e esperamos que o nosso segmento, o nosso país não fique de fora nos próximos eventos que o Brasil e o Rio de Janeiro certamente vai sediar. Robson. Agradecer imensamente a você, John, ao Benito, ao Luiz Paulo, a Clarissa, por estar fazendo esse debate. Acho que foi bom para o Rio de Janeiro. Eu tenho aqui a esperança de conseguir aproveitar esse momento que o governador se diz arrependido de tanta coisa, para aprovar esse projeto 1904, meu e do secretário dele, Gustavo Tutu, que assinou comigo o projeto, né? Que é um projeto importante, que se inspira no programa Brasil Maior, um programa importante, que pauta a questão das compras governamentais. Só as compras governamentais já resolve, talvez, não a metade, uma parte considerável do que a gente debateu aqui. Né? Então, a gente pega essa inspiração que já existe, ou já é real no governo federal, que aponta para um futuro bastante interessante, aqui no Rio de Janeiro. E, infelizmente, talvez porque agora o governador
definitivamente me encare como deputado de oposição, eu lamento por isso, a gente tem tanto a contribuir, ninguém se nega a contribuir, a gente está aqui para isso, temos sugestões, propostas, né? Queremos fazer isso de maneira institucional, pelo parlamento, que é o papel de se fazer esse debate. É o único petista de oposição lá na Assembleia Legislativa. Que a gente quer, na verdade, fazer uma construção. É uma construção que vai para além de quem vai ser o próximo governador, do Estado que a gente quer, né? E projetos como esse, que dão a cara do Rio de Janeiro para a área de TI é o que a gente gostaria. E, evidentemente, que o prefeito acompanhe isso também, né? Cumprindo, só que ele cumpra o que ele prometeu, né? Eu acho que seria um grande avanço para essa cidade. Com certeza. Olha, eu, em nome do Benito Parede e toda a diretoria do TI Rio, eu quero agradecer muito a presença de vocês, do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que já teve que sair, deputada Clarissa Garotinho, deputado Robson Leite. Foi muito bom esse debate. A gente se mantém à disposição para poder colaborar. É muito bom ver que a gente tem deputados aí valorosos, com esse espírito justamente de não fazer oposição por oposição, mas sempre no espírito de procurar alternativas que possam aprimorar ainda mais e fazer com que todos nós queremos como sociedade, que é ter um Estado melhor, um país melhor. Então, agradeço muito pela presença de vocês nesse 23º Fórum TI Rio, que discutiu as políticas de apoio ao desenvolvimento da TI no Rio de Janeiro, e espero estar com vocês de novo em novas oportunidades aí, seja lutando pelo setor, seja comemorando novas conquistas. Muito obrigado. Obrigado.